Olá, tudo bem? A aula que estamos iniciando tem como objetivo o estudo das classificações dos atos administrativos. É um assunto complexo devido ao extenso rol de critérios de classificação, mas vamos abordá-lo de modo que você conheça os pontos essenciais. E, com o estudo complementar realizado a partir da leitura do e-book, o assunto deverá ser bem desenvolvido. Bom, o primeiro critério de classificação é representado pelos destinatários do ato. Considerando o critério dos destinatários, temos que os atos podem ser individuais ou gerais. Os atos individuais destinam-se, de um modo específico, a um indivíduo ou grupo de indivíduos identificados e determinados, ou ainda a um caso especial. São exemplos de atos individuais: a promoção de servidor público e o decreto que declara a utilidade pública de imóvel para fins de desapropriação. Já os atos gerais são aqueles que têm como destinatários pessoas indeterminadas que estejam numa mesma situação jurídica. São exemplos de atos gerais: o edital de concurso, os regulamentos, as instruções normativas e as circulares de serviço. O segundo critério de classificação dos atos é o da formação, segundo o qual os atos podem ser simples, complexos ou compostos. Os atos simples originam-se a partir da vontade de um único órgão público, seja esse singular ou colegiado. São exemplos a decisão do Conselho de Contribuintes e a declaração de comissão parlamentar de inquérito. Os atos complexos, por sua vez, surgem da manifestação autônoma de órgãos diversos, que formam um único ato. É exemplo de ato complexo a investidura de funcionário, pois a nomeação é feita pelo chefe do executivo e complementada pela posse, dada pelo chefe da repartição. Outro exemplo de ato complexo é a nomeação de desembargadores para tribunais federais. Por fim, os atos compostos são formados pela manifestação de dois órgãos, sendo que um desses determina o conteúdo do ato e o outro verifica a sua legitimidade. Citamos como exemplo de ato composto um parecer exarado por servidor público, integrante do departamento jurídico de determinado órgão da administração direta, que depende de homologação ainda pendente de autoridade superior para ser validado. Em relação aos efeitos jurídicos, que são o terceiro critério de classificação, os atos podem ser constitutivos, declaratórios ou enunciativos. Os atos constitutivos criam, modificam ou extinguem direitos. São exemplos a revogação de ato administrativo e a aplicação de sanção ao servidor. Os atos declaratórios, por sua vez, declaram a existência de situações jurídicas pré-existentes ou reconhecem direitos. Citamos como exemplos a edição de atos vinculados, tais como a licença para construir e a licença profissional. Já os atos enunciativos atestam determinados fatos ou direitos, bem como envolvem, eventualmente, juízos de valor. São atos enunciativos a certidão que atesta o tempo de serviço do servidor, pareceres que retratam juízos de valor dos agentes públicos, por exemplo. O quarto critério de classificação é a imperatividade, segundo o qual os atos podem ser de império, de gestão ou de expediente. Atos de império têm natureza coercitiva ou obrigatória e são emitidos com o poder das prerrogativas de direito público que a administração detém. São exemplos a apreensão de medicamentos com prazo de validade expirado e a demolição de construções irregulares. Na prática dos atos de gestão, há certa igualdade de condições entre a administração e o administrado. São exemplos de atos de gestão os atos negociais ou de consentimento, tais como a autorização de uso de bem público e a exoneração a pedido do servidor. E os atos de expediente pertencem à esfera da rotina interna da administração, sem caráter decisório. São exemplos de atos de expediente o encaminhamento de documentos à autoridade que possua a atribuição de decidir sobre o mérito, a formalização de um processo protocolado por um particular e o cadastramento de um processo nos sistemas informatizados de um determinado órgão público.
Considerando o objeto do ato como quinto critério de classificação, os atos são classificados em ato-regra, ato-condição e ato subjetivo. O ato-regra é dotado de caráter geral e abstrato, aplicável a sujeitos indeterminados em uma mesma situação jurídica. O ato-condição, por sua vez, submete o indivíduo à aplicação de certas regras jurídicas. E os regulamentos são atos-regra, enquanto a nomeação de servidor público é ato-condição. Ainda em relação ao objeto do ato, o ato poderá ser subjetivo, que cria obrigações e direitos subjetivos em relações jurídicas especiais, estabelecendo situações particulares, concretas e pessoais. São exemplos de atos subjetivos os contratos de trabalho dos empregados públicos, ok? E o sexto critério de classificação se refere à competência ou liberdade do agente. E, nesses casos, os atos podem ser vinculados ou discricionários. Atos vinculados não dão margem a qualquer liberdade em relação à conduta do agente. São exemplos a licença para construir e a licença para dirigir veículo automotor. Já os atos discricionários dão certa margem de liberdade para a atuação do agente público. E, como exemplos, podemos citar a autorização de uso de bem público e a autorização de porte de arma. O sétimo e último critério, que analisaremos nesta aula, leva em conta o âmbito dos efeitos dos atos. Em tais casos, os atos são classificados em atos externos, que afetam os administrados de modo geral, e atos internos, que produzem efeitos somente em relação aos órgãos e agentes da administração. Podemos citar o decreto de desapropriação como exemplo de ato externo, e a sanção aplicada no contrato administrativo como exemplo de ato interno, ok? Bom, então assim concluímos o nosso estudo que estávamos dispostos a realizar relativamente aos atos. É importante lembrar que em seu material de apoio, disponibilizado em sua área do aluno, você encontra mais detalhes sobre os temas abordados em nossa aula, ok? Um abraço e até a próxima.